Como organizar a sua vida para 2025? Você já parou para pensar que às vezes nós entramos em um ciclo vicioso? Você até tenta organizar a sua semana, a sua vida, os seus horários, porém no meio do caminho você vai se perdendo e aí quando você vê tá tudo uma bagunça de novo. Mas o que acontece na maioria das vezes é que você até estipula os seus objetivos, porém com o passar do tempo você vai se esquecendo deles. E aí você começa a fazer tudo ao contrário daquilo que você havia se proposto, se tornando uma coisa automática. E é por isso que nós vemos tantas pessoas, e talvez você se encaixe nisso, que chega no final do ano e estipula suas metas para o próximo ano. E aí você fala que você vai perder 5 quilos, que você vai ler 7 livros, e você vai fazer um monte de coisa. E a pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo hoje em prol desses objetivos? Então o intuito desse vídeo é fazer você sair do automático de uma vez por todas, e não só isso. Hoje eu vou te apresentar em 3 passos o plano prático para você finalmente colocar a sua vida em ordem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Vitória Brant e se você é novo por aqui, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade e eu te ensino a atingir os seus objetivos através do foco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para clicar nesse botão e se inscrever. Sabe, é engraçado como o tempo passa rápido e talvez a correria do dia a dia nos impeça de pararmos para refletir sobre quem nós somos e para onde nós queremos ir. E até aqui, você sente que fez tudo o que deveria? Nesse ano, você tem conseguido atingir os seus objetivos? Se não, o que é que está te impedindo? Possivelmente você está insatisfeito com a sua vida, com os seus objetivos, você quer reorganizar as coisas. Perceba que existem várias situações que nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo. E eu sei que imprevistos acontecem. Nessa última semana, por exemplo, eu tava sentindo que tinha algumas coisas meio fora de ordem, sabe? Eu fiquei doente semana passada e eu acabei não conseguindo executar tudo que eu havia proposto, como, por exemplo, fazer roteiro para vídeo, gravar o vídeo, fazer mentorias, então eu acabei adiando. Quando chegou no final de semana, eu vi que eu precisava realinhar as coisas. E aí eu usei de uma prática que me ajuda bastante, que é visualizar tudo aquilo que está me preocupando. E aí eu consigo analisar quais são as áreas da minha vida que eu preciso dar mais atenção, como é que eu faço para organizar tudo, os meus horários. E aí é que entra o nosso primeiro passo, prioridade versus importante. Agora, eu preciso que você reflita e entenda, na sua vida hoje, o que é prioridade e o que é importante. Preciso que você pegue uma folha e uma caneta, porque agora eu vou te auxiliar a colocar tudo isso em ordem. Vamos lá, quais são as prioridades que são fundamentais na sua vida hoje? Você vai separar em uma folha em branco, prioridade e importante. Essa aqui é a folhinha que eu utilizei nesse final de semana para alinhar tudo isso. Só para você entender, prioridade é o que deve ser feito em primeiro lugar. E importante é aquilo que é essencial para concluir as demais tarefas. Então, por exemplo, prioridade para mim é fazer o meu devocional pela manhã. Eu logo acordo e essa é a minha primeira atividade do dia. É importante que eu acorde todos os dias às 6 da manhã. Caso contrário, se eu acordar um pouco mais tarde, eu já não tenho tempo para dedicar ao devocional e eu vou logo fazendo as minhas atividades do meu trabalho e eu sinto que fica faltando alguma coisa. Uma coisa que eu reparo é que se eu não acordo no horário, né, se eu não acordo cedo, cara, as coisas desandam, sabe? Eu não consigo fazer as demais tarefas pelo simples fato de não ter acordado no horário. Então agora eu quero que você pense quais são as áreas da sua vida. Vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, financeira, acadêmica, que são os estudos. O que você precisa fazer em cada área da sua vida para se sentir bem? No meu caso, gente, tem algumas coisas que são muito importantes para mim. Prioridade hoje, no meu caso, é criação de conteúdo, mentorias e o meu estudo. Eu coloquei na área de importante os meus hábitos diários, como por exemplo, acordar às 6 horas da manhã, o meu foco no trabalho, o meu cardio do dia, o meu estudo do inglês. Então essas coisas são importantes, mas existem as prioridades também. O simples fato de eu ter tirado 1 hora do meu dia no final de semana para colocar tudo isso no papel e refletir a respeito, me trouxe muito mais clareza a respeito dessa semana e eu já senti uma diferença na minha rotina. Então assim, o que é importante hoje para que as suas prioridades sejam atingidas? Por exemplo, se a sua prioridade é passar em um concurso, o importante é ter um estudo diário. Da mesma forma, se você quer parar de procrastinar, focar nas suas tarefas, alinhar os seus pensamentos, o importante vai ser deixar as distrações, ter um plano prático, né? Se você quer alinhar os seus pensamentos, você tem que praticar alguma coisa que te leve a isso, como, por exemplo, a escrita matinal. Porque assim você se conhece mais e entende como que você vai fazer
para ter clareza e assim atingir os seus objetivos. Entende? Então, no seu profissional, o que você tem que fazer para ter um desempenho melhor no seu trabalho? Tudo isso você vai pensar e vai colocar como prioridade versus importante. No meu caso, meus amigos, a vida espiritual para mim é uma prioridade, como eu falei para vocês. Mas para você pode ser apenas algo importante. Então assim, separou tudo, agora a gente vai para o segundo passo, que é organização prática. Agora que você já entendeu quais são as suas prioridades e o que é importante, você vai organizar os seus horários. Ok, você sabe que você tem que estudar, você sabe que você tem que ler, você sabe que você tem que ir para academia. Que horas que você vai fazer tudo isso? Qual é o horário que você trabalha? Você se sai melhor estudando de manhã ou à noite? Tudo isso precisa ser pensado. Caso contrário, meus amigos, vocês vão continuar vivendo no automático. Assim como eu passei muito tempo vivendo sem perceber que eu estava só empurrando com a barriga um monte de coisa que eu sabia. Cara, era importante para mim a leitura, mas eu não conseguia criar o hábito. Eu lia um dia, ficava 5 dias sem ler, daí na semana seguinte eu retomava, quer dizer, tentava retomar a constância. E o simples fato de eu não ter uma organização palpável ali, seja numa agenda ou num planner, a gente precisa visualizar, a gente não pode deixar para lá a organização semanal. É muito importante que você sente todo final de semana para analisar, cara, o que eu fiz até aqui que foi bom? Que beleza, eu consegui. O que eu tenho pra melhorar? Aonde que, sabe, eu me saí mal? É importantíssimo que você organize a sua semana. E aí é que entra a parte onde você vai fazer uma autoanálise. Você prefere organizar a tua vida num planner de papel, ou no Google Agenda, ou no Notion? No meu caso, eu uso o checklist do Notion, organizo tudo por lá. A minha semana eu consigo, né, no calendário mesmo do Notion, já consigo organizar. Então, pra mim, é muito prático. Mas, preciso falar uma coisa. Eu precisei aprender a utilizar, porque eu não tinha o hábito de utilizar o Notion. Então, eu criei esse hábito e, com o passar do tempo, hoje é uma ferramenta fundamental pra mim. Só que, no seu caso, você tem que ver o que é melhor pra você, porque não dá pra você se basear na rotina dos outros. Então, tenha isso muito claro, ok? Agora a gente vai pro nosso terceiro passo, que é a influência do seu ambiente. Nós não podemos ignorar o poder de um ambiente. O seu ambiente influencia totalmente nas suas ações. Na verdade, o seu ambiente é um reflexo do seu interno. Para só para pensar, quando a sua vida está uma bagunça, naturalmente a tua casa também está. E aí você começa a perceber que, meu Deus, eu não dou conta de nada. Eu não consigo dominar as minhas emoções, a minha casa tá uma bagunça, meu guarda-roupa tá só Jesus. Então para pensar, como é que está hoje a tua casa, o teu quarto, o teu local de trabalho. Tudo isso influencia muito no seu desempenho. E eu falo isso citando até o meu exemplo da última semana. Semana passada, tinha algumas coisas que estavam meio bagunçadas. No meu local de trabalho, eu tava percebendo que eu não tava conseguindo render muito. E tem uma prateleira do meu lado cheia de livros, né? Até comentei isso nos stories do Instagram. Com o passar da semana, eu acabei bagunçando essa estante de livros. E quando eu sentei para criar os meus roteiros, eu falei, tem algo que tá me impedindo. Sabe? Tem alguma coisa errada. E aí, cara, aquela bagunça começou a me incomodar. Depois que eu arrumei tudo, né? Consegui deixar tudo alinhado, eu produzi muito. Então talvez você seja esse tipo de pessoa que precisa também organizar o seu externo e o seu interno. Organizando isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida será muito mais leve. Então, entenda hoje o que é importante e o que é prioridade. Organize os seus horários de forma prática através de uma agenda e, por fim, observe como está o seu ambiente e organize isso também. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você está pronto para começar um novo ano em 2025. E se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse conteúdo. E olha só, se você vive procrastinando as suas tarefas, não consegue sair da sua zona de conforto, tem medo de enfrentar novas coisas e quer atingir os seus objetivos, porém precisa de um auxílio, então eu te convido a conhecer a minha mentoria. E para isso, é só clicar no primeiro link fixado aqui nos comentários. Estamos chegando ao fim de mais um conteúdo, meus amigos. E se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like e compartilha também com alguém que precisa assistir a esse conteúdo. Agora eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!